Olá pessoal, tudo bem? Falando diretamente do AI Forum 2023, organizado pela IBM. Aqui comigo agora está a Marcela Vaira, que é diretora de automação, dados e IA da IBM. Marcela, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade da nossa conversa aqui. Muito bem. Marcela, antes de mais nada, eu queria começar o nosso papo aqui perguntando para você por que se fala tanto de inteligência artificial agora, se essa tecnologia ela já existe 50 anos. Vamos lá. A inteligência artificial, ela realmente existe há mais de 50 anos, né? Eu diria que por 2010, 2012, a gente começou um uso maior e uma disponibilização maior do uso de tecnologia de inteligência artificial no nosso dia a dia. Então a gente vê na última década aí, a gente começou a ter os assistentes cognitivos na ponta, né? Então ter uma Alexa, a ter o próprio Bia do Bradesco, que aí é um assistente cognitivo mesmo. Então a gente cada vez mais começou a perceber o uso de assistente de inteligência artificial, tanto no nosso dia a dia, na hora que a gente usa um aplicativo que te mostra o melhor caminho, na hora que a gente vê um spam de e-mail, a gente já está utilizando a inteligência artificial também. E eu diria que de 17, 18 para cá, ele começou a ser cada vez mais embarcada essa tecnologia dentro das aplicações das empresas também. Agora, por que houve esse boom, né? A tecnologia, ao longo desses anos, ela foi evoluindo. Eu diria que no começo aí dos anos 2000, a questão de machine learning, depois a gente passou para deep learning, e agora a gente está dando um novo salto nessa tecnologia, que é a IA generativa. E o que faz a IA generativa? Primeiro, ela não substitui as antigas, né? A gente cada vez vai ter técnicas de uso de inteligência artificial se combinando no nosso dia a dia, tanto como pessoa como no dia a dia das empresas. Mas o que é essa novidade de IA generativa, né? É uma capacidade de inteligência artificial, vamos colocar dessa forma, de gerar conteúdo a partir de um volume enorme de informações. Pode ser um conteúdo, como a gente tem visto agora na questão do OpenAI, de perguntas e respostas, então ele analisa uma enorme quantidade de perguntas e gera conteúdo a partir dali. Pode ser na questão de análise de imagem, pode ser na criação de músicas, mas eu sempre, a partir de um certo conteúdo, eu passo a gerar um novo conteúdo de uma forma mais rápida e mais simples do que eu tinha disponibilidade de fazer até então. Então, por que esse boom? Primeiro que a gente teve um lançamento de uma ferramenta para uso do cliente final, vamos colocar ali, para o uso do consumidor, do usuário final, não cliente final, mas do usuário final. Isso acabou popularizando a tecnologia de IA, que já estava aí há muito tempo, né? Só no Brasil a gente tem mais de 400 projetos já implementados com inteligência artificial, então esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto, as empresas já estão muito mais maduras. Então, a gente acabou de publicar uma pesquisa que mostrava que em 2016, aproximadamente 50% dos líderes, não dos líderes de tecnologia, mas dos líderes das empresas como um todo, conhecia e tinha ouvido falar de inteligência artificial. Hoje em dia já é mais de 80%. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu muito, ela foi muito adotada ao longo desse tempo, e agora essa questão de exponencializar é porque a gente está entrando numa nova era, numa era em que a questão de AI generativa, de inteligência artificial generativa, está mais ao alcance das pessoas e das empresas também. É interessante porque, assim, mesmo para o cidadão comum, a inteligência artificial já estava na vida dele, e ele não no percebia. celular, ele não tinha consciência disso. Talvez, com o lançamento aí do ChatGPT, ele fala, nossa, agora eu tenho acesso à inteligência artificial. Né? Então criou todo esse movimento. Mas uma coisa que eu queria puxar aqui, até nessa linha, do que foi falado no evento agora há pouco, que é assim, uma linha que está se traçando das empresas que ainda não usam inteligência artificial para aquelas que já estão usando ou que estão pensando em adotar a inteligência artificial no seu negócio. Qual que vai ser a diferença dessas empresas daqui para frente? Existe uma curva de maturidade. Então, quanto antes porque a inteligência artificial, vamos pensar que ela tem a ver com aprendizado também. Aprendizado através da análise dos dados, né? Então, desde o machine learning, mas mesmo até hoje, quanto mais maduro tiver o uso da inteligência artificial dentro dos diversos processos da empresa, maior é a competitividade que ela vai ter. Porque ela realmente, quanto mais ela usar
não só para uma resposta ou para um caso específico, mas para se tornar mais inteligente, se a gente fizer um paralelo com a gente mesmo, né? Quanto mais inteligente a pessoa, maiores as chances de sucesso daquela pessoa. O mesmo a gente pode trazer para dentro das empresas. Quanto maior o uso da inteligência artificial, maior a competitividade dessas empresas. Agora, a gente não nasce só inteligente, né? Eu estou falando de inteligência, mas eu estou falando de conhecimento também. A gente tem que ficar um tempo estudando, né? Então, a gente tem que gastar energia em adquirir conhecimento. E quanto mais tempo a gente estuda, quanto maior o nosso nível de escolaridade, mais conhecimento a gente tem também. A mesma coisa acontece com a implementação de inteligência artificial nas empresas, né? Quanto maior a qualidade do ensino, isto é, a qualidade do dado, e quanto mais ela investir naquilo e por mais tempo, mais inteligente ela vai ficando. Esse processo se retroalimenta. Então, se a gente olhar, e a gente viu alguns dados nesse sentido, né, alguns estudos hoje, não só da IBM, mas do mercado, também de instituições importantes, que mostram que existe uma curva exponencial da adoção e da produtividade quando se usa a inteligência artificial dentro das empresas. Quem não começou ainda, ou quem começar mais tarde de forma mais tímida, vai acabar perdendo competitividade, produtividade, eficiência e tudo mais. Você mencionou que hoje nós temos aí pelo mais de 80% dos líderes de empresas, pelo menos conhecendo ou ouvindo falar, tendo consciência de que existe a inteligência artificial para o seu negócio. Isso daí é 80% dos líderes de todo tipo de empresa, de todo porte, de todos os setores, porque é um número bastante grande. Sim, o estudo foi feito com empresas do mundo todo, tá? E com uma representatividade por indústria e por país também. Eu não tenho de cabeça o tamanho das empresas, mas eu vou falar da minha experiência, da minha vivência prática, né? Eu acho que hoje a inteligência artificial, até por consequência até do advento da cloud, do desenvolvimento da cloud, ela está ao alcance desde uma startup até uma empresa muito grande. Então, eu não diria que existe uma limitação pelo fato do tamanho da empresa ser pequeno ou não para o uso de inteligência artificial. A gente vê isso na prática, a gente tem uma série de startups em várias áreas utilizando já a inteligência artificial e às vezes nascendo em cima de uma aplicação de inteligência artificial. Sim. Agora, você mencionou a questão das startups, mas startup normalmente é uma empresa que já tem algo ligado à tecnologia. Vamos dizer assim, uma pequena empresa convencional, não uma startup, ela consegue já tirar proveito? Isso está disponível? É um negócio que ela consegue pagar? Então vamos lá, ela consegue pagar, porque existe até camadas de uso gratuitas e camadas de uso que não são gratuitas. A questão da infraestrutura ficou muito mais fácil nos últimos tempos, porque é tudo em cloud, ela não precisa fazer investimento em equipamento, exatamente. Então assim, eu não vejo a questão do custo como impeditivo, é mais uma questão de saber aonde aplicar, a questão do conhecimento também, e eu não vejo também mais algo que está só ligado à área de tecnologia ou às startups que estão em tecnologia. Hoje em dia, se a gente olhar, as mais diversas indústrias, a gente viu vários casos aqui, estão utilizando inteligência artificial e dentro das empresas a gente vê o uso em várias áreas. E um outro ponto importante que às vezes a gente não para pensar, a tecnologia está muito embarcada também em muita aplicação. Então, o exemplo que eu dei do spam no começo, mas quando eu uso um e-mail, muitas vezes, a maior parte dos aplicativos de e-mail hoje em dia já tem algo de inteligência artificial ali para determinar se aquilo é um spam ou não. Existem muitas soluções que às vezes você adquire como serviço para manter a empresa protegida de ataques cibernéticos, que usa por trás inteligência artificial e que você pode adquirir ou contratar numa modalidade de acordo proporcional com o que você utiliza também. Quando você usa uma solução de robotização com inteligência artificial por trás, você pode começar com 5, 6 robozinhos, por exemplo, automatizar um processo numa empresa, e a gente tem muitas empresas já usando isso no Brasil. Você também já está usando inteligência artificial com algo muito prático para automatizar, por exemplo, a devolução de uma troca de um pequeno varejista, ou para automatizar uma empresa que atende a vários vários corretores de seguros, por exemplo, como a gente tem também. Então, no fundo, eu acho que o que aconteceu recentemente ajudou um pouco a quebrar esse paradigma de que inteligência artificial era alguma coisa muito distante. Ela já está no dia a dia das empresas, pequenas e grandes. Disseminou, assim, popularizou, né? Sem que as pessoas percebessem. Exatamente. Agora, vamos supor, eu sou gestor de uma empresa, de qualquer porte, enfim, e agora eu quero abraçar essa tecnologia. Quais são os desafios, quais são os cuidados que eu preciso levar em consideração para que isso daí não seja simplesmente
uma moda, né, e fazer alguma coisa que realmente vai transformar o meu negócio? Primeiro, eu acho que você botou um ponto no final que é super importante. A tecnologia da inteligência artificial, ela pode ajudar a transformar o negócio das empresas. Então, primeiro é ter essa mentalidade. Como é que eu transformo a forma como eu atendo o meu cliente, a forma como eu faço um processo de supply chain? Como é que eu transformo a minha operação hoje usando tecnologia de inteligência artificial? Trabalhando grandes volumes de conteúdo, se for o caso, automatizando processos repetitivos, e a gente não para pensar, mas o ganho não é só às vezes fazer mais rápido. Quando você tem um processo repetitivo bem implementado com inteligência artificial, você diminui os erros também. Uhum. Então, o primeiro ponto é pensar onde eu quero chegar, ter uma estratégia, onde a minha empresa quer chegar. Quais são os meus desafios? Onde é que eu consigo transformar? Onde é que eu consigo fazer diferente utilizando esse tipo de tecnologia? É o terceiro ponto. Então, primeiro pensar no negócio e onde que se quer chegar. O segundo ponto é não tentar fazer tudo sozinho ou reinventar a roda. Fazer tudo sozinho, eu digo em termos de ferramenta, criar do zero uma ferramenta, você não precisa, tem muita tecnologia disponível no mercado para diferentes gostos, né, e bolsos, aí vamos colocar dessa forma. Existe muita gente preparada no mercado, aí eu digo consultorias especializadas para ajudar as empresas nesse processo de amadurecimento. Não necessariamente você vai ter gente dentro de casa que conheça, então você pode combinar as duas coisas, quem conhece do seu negócio, algumas pessoas que entendem dessa tecnologia dentro de casa, mas se parcerizar, usar o que está aí disponível, usar o que está pronto. Tem um terceiro ponto que é fundamental para quem quer utilizar a inteligência artificial no mundo corporativo, que é a questão da governança e da explicabilidade dos modelos, né? A gente, quando tem uma central de atendimento, por exemplo, a gente treina quem está ali, treina constantemente quem está atendendo o teu cliente na ponta, né? Se você está numa loja, você treina os seus vendedores. Se você está num laboratório, você treina quem está recebendo os seus clientes e quem está atendendo os seus clientes. Se você tem uma manufatura, você treina todo mundo. Por quê? Porque você quer garantir a qualidade e você quer garantir que o serviço que está sendo feito, o produto que está sendo construído, está de acordo com o que você pensa dentro da sua, e com as especificações que você tem dentro da sua empresa. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Você tem que ter esse cuidado de ter governança dos algoritmos, entender o que está lá dentro, se tal algoritmo deu ou não, concedeu ou não crédito a uma pessoa, se pré-selecionou ou não um currículo para uma entrevista, por que ele fez aquilo, né? Você tem que controlar também o nível de assertividade. Se eu estou usando algoritmos, por exemplo, para fazer investimentos e as variáveis externas mudaram, ou para conceder crédito, eu consigo usar a própria inteligência artificial para checar se aquele algoritmo continua com o nível de assertividade que eu precisava ou se eu preciso eventualmente fazer alguns ajustes ali. Então, a governança da inteligência artificial para o uso corporativo, não só em termos de conteúdo, mas de explicabilidade, de assertividade, de se evitar o viés, é muito importante. E isso se faz com ferramental, mas se faz também com o time que você está entregando para aquilo. Você tem que ter um time diverso também, para treinar os modelos. Né? E é algo contínuo, não sei se foi você que falou antes ou se foi outra pessoa, não lembro, mas você usar a própria inteligência artificial para monitorar a inteligência, os modelos, exatamente. Agora, isso daí é a maneira certa de se fazer. Infelizmente, tem gente que faz do jeito errado. E, enfim, temos aí agora o ChatGPT no mercado e todo mundo achando que aquilo lá é a panaceia, o oráculo que você pode perguntar qualquer coisa, que ele vai responder qualquer coisa e que vai estar tudo certo. E a gente vê, enfim, que não é bem assim. Então, a tecnologia ela sempre tem que ser utilizada com controle dentro de um contexto. Então, você conseguir fazer uma pergunta e obter uma resposta, isso é fantástico. Todo mundo está impressionado. Agora, garantir a qualidade daquela resposta, para que você vai usar aquela resposta, eventualmente é para um uso interno, em que quem vai olhar ali vai saber se está certo ou não, ele só ajudou a resumir um conteúdo, por exemplo, que depois será revisado. Ok, mas se aquilo for direto para uma resposta para um cliente, eu não vou querer que aquilo não tenha controle nenhum. Então depende muito, vai ser sempre uma combinação de tecnologias e combinação de técnicas. Cada vez mais vai ser isso, de ferramentas que já tenham inteligência embarcada dentro delas, né, para o funcionamento delas. Então acho que essa questão, o que se tem que olhar sempre na empresa é cuidado com o conteúdo e atenção no controle. Não é para não fazer,
para fazer de forma correta, como já acontece com outras coisas dentro das Nós empresas. temos, inclusive, visto casos aí, inclusive, de grandes empresas no Brasil e fora, de pessoas que estão usando sem controle, sem esse cuidado, até gerando vazamento de dados dos próprios clientes, que eles alimentam essas plataformas convencionais gerais, assim, né, com dados dos clientes para obter respostas, mas enfim, isso é um vazamento gravíssimo, né? Você tocou num ponto importante, né? A gente, IBM, vem investindo há muito tempo em tecnologias de inteligência artificial, no desenvolvimento de inteligência artificial também, e a gente tem alguns princípios éticos muito fortes há muito tempo, né? O primeiro deles é que a inteligência artificial está aí para nos ajudar a tomar as decisões, a sermos mais competitivos, a realizarmos tarefas mais inteligentes e menos operacionais. Então, é sempre para aumentar o potencial do ser humano. Uhum. O segundo ponto é essa questão do uso do dado. Eu não pego o dado de um cliente, a minha tecnologia é feita de uma forma em que o dado de um cliente não é usado para alimentar um modelo que vai ser usado por outro cliente. Então, esse cuidado com o dado das empresas, com o dado dos clientes, é algo que a gente tem por princípio. E o terceiro ponto é a questão da explicabilidade, da transparência dos modelos, não só para eles serem mais assertivos, para eles terem um nível, né, de acuracia maior, mas também para a gente evitar o viés, por exemplo, né, para a gente evitar o preconceito, que às vezes é algo que não é que a pessoa fez intencionalmente, né, porque não vamos esquecer que muitos desses algoritmos, eles são programados, tem alguém olhando ali, tem alguém fazendo o desenvolvimento, a integração daquilo com o processo. E, eventualmente, como todos nós, aquela pessoa pode ter um viés ou pode ter, sem mesmo saber o preconceito. A máquina vai reproduzir isso. E a máquina vai acabar reproduzindo isso. Então, você ter como olhar isso, identificar e fazer as correções necessárias é fundamental também. Então, por isso, esses três princípios, né? A preservação do dado, a questão do uso, do para que vai ser o uso, sempre querendo pensar em tornar as empresas e as pessoas mais inteligentes, né? E o terceiro ponto, a questão da governança do dado e da privacidade do dado das empresas. Você poderia explicar para quem, enfim, não conhece a tecnologia, um pouco a questão da explicabilidade? O que é esse conceito? É você conseguir, vamos dizer, eu pré-selecionei um currículo, então eu recebi milhões de currículos e veio uma lista, né, de acordo com os meus pré-requisitos. Eu sou gerente recrutador, eu quero contratar uma pessoa para atuar no caixa do meu supermercado. E aí eu recebi milhões de currículos e veio uma lista de currículos pré-selecionados e isso foi trabalhado pela inteligência artificial. Eu quero entender por que o seu veio parar para mim e o meu não. E aí ele tem que explicar, eu tenho que olhar a ferramenta e a ferramenta tem que falar. É porque eu olhei, eventualmente, né, a experiência dele em outras empresas similares, por exemplo. Eu olhei o nível de conhecimento dos produtos que eu vendo aqui no meu supermercado, ou então eu tenho que saber explicar por que ele foi selecionado. E tem muitas ferramentas no mercado que elas dão os resultados, mas não explicam esses resultados. Que é uma das grandes críticas, inclusive, aí da principal ferramenta que a gente vê aí, a mais famosa. Exato, pelo menos, né? que é você não necessariamente, é aquilo ser uma caixa preta. Nem cita as fontes, nada. Né? Exato. Perfeito. E, bom, só para a gente encerrar aqui, um outro ponto que você mencionou, a questão de que a IA existe para ajudar o ser humano e não para destruir o ser humano. Não? E, bom, há 2 semanas eu estive em Boston, um evento de uma empresa da IBM, que é a Red Hat, né? E que teve o Summit, e eu conversei com o Matt Hicks, que é o CEO da Red Hat, e nós tratamos justamente a questão do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, que é outro grande tema em torno disso daí. Nossa, vai acabar com os empregos, vai transformar os empregos, enfim. A gente sabe, é inevitável que toda tecnologia, desde a Revolução Industrial, você pode pensar desde o arado até, né? Sim. Toda tecnologia substitui empregos. E gera novos empregos. Não. Talvez o que nós vemos hoje de diferente é a velocidade exponencial com que isso acontece hoje, de uma maneira que talvez fique mais difícil para o ser humano absorver essa mudança. Né? Então, nesse sentido, qual que é o seu conselho como profissional de qualquer área, inclusive da área de TI, mas enfim, na verdade de qualquer área que pode ser impactada, né? O pessoal de atendimento aí está muito preocupado com isso. Não? Qual é o seu conselho para esse profissional
né, se manter relevante no mercado, o que ele deve fazer, ou o que ele deve estudar, realmente não tem um jeito, o que vem agora? O primeiro é o aprendizado contínuo, mas contínuo mesmo, é a pessoa sempre buscar o que tem de novo e estar aberta a isso, estar aberta a aprender, estar aberta a fazer diferente, porque os processos todos nas empresas vão mudar de uma forma muito rápida também, não é só o conteúdo, não é só a tecnologia, tudo vai mudar. Então a pessoa ter uma abertura para aprender e para fazer diferente, para mim é o fundamental. E isso eu estou falando do profissional do mercado de hoje, eu estou falando do principal quando a gente fala dessa questão de se gerar mais ou menos empregos. Na verdade, a questão da educação é que eu acho que é fundamental. Se a gente olha, eu acho que a gente já até conversou sobre isso outra vez, se a gente olha os países muito desenvolvidos, o que está acontecendo é uma diminuição da jornada, porque a tecnologia está ajudando e as pessoas estão focando em coisas em que a tecnologia não faz, em que elas agregam valor e estão tendo mais tempo para ficar com os filhos, para ficar com a família, para lazer propriamente dito, né? Agora, numa sociedade em que o nível de educação não está tão alto assim, a gente começa a ter pessoas que não estão necessariamente preparadas para executar o que é mais sofisticado, vamos colocar assim, em termos de trabalho que a máquina não pode executar, e vão eventualmente, acho que o desafio aqui é a gente como profissional querer aprender cada vez mais e a gente ajudar cada vez mais como empresa e como sociedade no desenvolvimento dos skills, por exemplo, aqui no mercado brasileiro. A gente pode dizer que o futuro do trabalho, na verdade, passa pelo futuro da educação. Eu concordo, sim. Ok. Marcela, é isso. Muito obrigado. Obrigada, imagina. E eu acho mesmo, né? Se a gente olhar, é educação e, de novo, é educar a se educar, né? É o soft skills, né? Aprender a estudar. Aprender aquilo que a gente nem sabe que a gente não sabe, né? E quando a gente se deparar com isso daí, ser capaz de eu estava comentando com eles, esse negócio de AI, eu não paro de estudar agora, porque você não para de aprender caso de uso, você não para de pensar em coisas que você não tinha pensado antes e começar a amarrar as coisas. É justamente aquilo lá, né? Só que o negócio cresce exponencialmente. Exponencialmente. Como a gente... Não, é que antigamente, sei lá, você fazia um curso a cada 6 meses, agora eu tenho que praticamente todo dia tem alguma coisa, é todo dia mesmo, senão você fica até, não, vão me falar disso, eu não vou saber responder, porque eu não... Fica até difícil saber qual é a versão do GPT que está rolando agora. Mas olha que engraçado, né? Que ao mesmo tempo que você tem essa exigência de saber cada vez mais, vem uma ferramenta que te ajuda com muito conteúdo, mas uma coisa não vai eliminar a outra. Exatamente. Olha, você pode pensar assim, quando, enfim, sem então querer revelar a idade, não. Quando eu comecei nessa vida, antes da vida profissional mesmo, né, que os primeiros computadores estavam surgindo, os primeiros microcomputadores, na verdade, não. Pouquíssima gente tinha acesso àquilo, né? Então quem tinha acesso era super diferenciado. Né? Aí, bom, nos anos 90, segunda metade dos anos 90, aí, a internet comercial surgiu, pouquíssima gente tinha acesso e era alguma coisa incrível. Depois, enfim, os smartphones. Só que assim, esses intervalos eles vão ficando cada vez menores, o poder da tecnologia vai ficando cada vez maior. Não? Já pensou o que seria da vida hoje sem o Google? Não, Deus me livre, sem celular mesmo. Hoje em dia você não se perde mais, você sai de casa, você se vira. Você está em outro país, você liga pelo WhatsApp, não tem... E o celular traduz, né? Você pode estar na China e você não sabe falar chinês, mas ele fala por você. Te dá o conteúdo na hora, você fala, como eu vivia antes, que você precisava encontrar uma pessoa, a pessoa atrasava, como é que você fazia? Você não tinha celular. Pois é. Pra saber onde estava. Já mudou e a gente... Mas é uma época dinâmica, louca, né? A gente está vivendo um momento Mas é isso de você estar aberto, não? Tá aberto. Eu acho que realmente a única coisa que não dá para ninguém fazer é se fechar nas suas convicções. Não. Aí você está realmente lascado. E tentar evitar o que você falou. Veio a Revolução Industrial, são ondas. Não adianta você brigar contra a maré de novo. Você tem que ter minimamente controle daquele uso, ética, que é o que tem se discutido muito, e tá aberto a tirar o melhor dali. Ponto, né? Antes era uma ondinha, agora é um tsunami. Não, agora é um tsunami. O Braga falou, uma em cima da outra, vai. Então aprenda logo, uma onda sobrepondo na outra ali. É isso aí, são vários sobrepontos. Tá joia. Obrigado, Marcelo. Obrigada a você.